Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Science, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber mais um pouquinho sobre a carreira deles, a pesquisa deles e o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com a Sandra Freiberger. Sandra, muito obrigada por aceitar nosso convite. E como vocês estão vendo pelos títulos, hoje a gente vai falar sobre a vida nos polos, mas mais especificamente na Antártica e toda a carreira da Sandra. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês o Instituto Principia, que é responsável pela realização desse evento e de outros eventos. Então eu vou passar um videozinho institucional para vocês ficarem conhecendo as coisas que a gente faz por aqui. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o U Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, como vocês viram, tem muita coisa legal. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, que é institutoprincipia.org, e também a nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Principia, para vocês poderem ficar por dentro tanto do nosso calendário como da nossa produção de conteúdo. E também nas nossas redes sociais a gente vai sortear esse livro aqui. Então eu falo para vocês irem lá nas nossas redes sociais saberem como participar do sorteio. Mas bom, vamos começar a nossa conversa. Mais uma vez, Sandra, muito obrigada por estar aqui. A Sandra, ela é bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Patologia Experimental e Comparada pela Universidade de São Paulo. Participa de projetos de extensão e no projeto Licenciar, que desenvolve materiais didáticos para o ensino de ciência e biologia, e é integrante do grupo Interantar relacionado a pesquisas polares. Seja muito bem-vinda, Sandra. Eu fiz uma breve exposição do seu currículo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a sua formação. Obrigada pelo convite. Eu fiz o curso de Biologia lá na Universidade Federal do Paraná e desde o começo do curso eu tinha interesse na área de pesquisa, apesar de ser um curso em licenciatura em Ciências Biológicas, né? Te prepara para dar aula e é um curso bem... isso foi há bastante tempo atrás, estou comemorando 30 anos de formada, né? Então parabéns! Era antes da Rio 92, da Eco 92. Então as questões ambientais no mundo não eram tão faladas, né? A gente não tinha essa conscientização tão grande. Então fazer biologia naquela época subtendia ser professora de ciências e biologia. Claro que tinha já os cientistas, mas não era o forte, né? Então, o curso lá naquela época só existia licenciatura, né? Olha. Então, a questão do bacharelado veio anos depois. E então a gente está falando de tempos um pouco diferentes de hoje em dia. Mas eu tinha muita vontade de fazer pesquisa e pesquisa com animais marinhos, né? Então, logo ali no primeiro ano da faculdade, a gente teve aula com uma professora, que é a doutora Edith Fanta, já falecida, e ela estudava peixes. Ela tinha 2 projetos, né? Um que estudava peixes com contaminação de agrotóxicos, peixes tropicais, e um outro projeto, que ela também era coordenadora, que eram os peixes antárticos. E aí foi aí que eu comecei a fazer estágio, né? Então aqui umas fotos lá de 30 anos atrás, né? Do laboratório, a professora Edith, o laboratório essencialmente feminino, a gente trabalhava com histologia, né? No departamento de biologia celular.
com microscopia eletrônica, estudando peixes. Então, tudo começou aí, na iniciação científica. Então, passei a graduação estudando os peixes tropicais contaminados, né, os efeitos ambientais dessa contaminação, né, que vem lá das plantações, né, os agrotóxicos chegam e contaminam os rios, e o que isso acontece com os peixes, a cadeia alimentar. E ao final do curso, eu já quis logo continuar, né, na carreira acadêmica fazendo mestrado. E fui fazer a prova, só que nesta época a minha orientadora me convidou para fazer parte do outro projeto dela, dos peixes antárticos. Você não queria fazer um mestrado com assuntos da Antártica, aí, né, era uma expectativa grande, assim, né, então eu sabia que também tinha era uma seleção grande, não só no laboratório, mas no Programa Antártico Brasileiro, que é o PRANTAR, né. E aí foi que eu comecei no mestrado a estudar os peixes antárticos. E para a gente fazer pesquisa na Antártica, além da pesquisa, a gente tem que estar muito bem preparado de várias formas, né? Então, a questão da saúde, a questão do condicionamento físico, e a gente tem uma outra parte ali que vai junto com a ciência, né? Que é um pouquinho relacionada a isso. Tem uma outra foto ali que mostra, aqui é a época lá que eu falei da Rio 92, né? É a próxima. A participação no TPA, que é o treinamento pré-antártico. É um treinamento que todos os pesquisadores do PRANTAR, do Programa Antártico do Brasil, vão para uma ilha no Rio de Janeiro, a Ilha da Marambaia, onde tem uma base da Marinha, onde eles recebem treinamento, mas em uma semana do ano a gente vai para lá e tem que aprender a se virar em condições extremas. Claro que ali é bastante diferente, é quente, né? Mas a gente recebe as vestimentas, que são esses macacões aí, né? Para usar no mar, quando a gente está se deslocando lá na Antártica, a gente tem que vestir essa vestimenta especial, que tem algumas características interessantes, como atrás do pescoço a gente infla um travesseirinho para ficar com o pescoço fora da água, porque se o bote virar, que é essa foto maior ali, né? Se o bote virar enquanto eu estiver pegando o peixe, eu tenho pouquíssimos minutos de vida, então eu tenho que aprender a desvirar o bote também, desvirar o bote, ou não me apavorar com uma situação dessa, que pode acontecer, porque lá tem os ventos muito fortes e tudo mais, né? E essa roupa também, então a gente tem que saber que vai fazer uma natação de costas, né? Para não congelar o pescoço, para o cérebro receber sangue, e aí a gente tem esse tipo de treinamento lá, como ali na rocha, fazendo rapel, né? Porque num deslocamento em geleira, lá na Antártica, às vezes recém-nevou e a neve fresca esconde gretas, né? Que são fissuras, assim, que pode ter muitos metros de profundidade. Então, se você cai dentro de um buraco desse, numa geleira, você vai ter que ser resgatado, vai ter que ter uma maneira de subir. Então, a gente também aprende essa parte aí de montanhismo, né, de deslocamento com cordas, de andar encordado nas geleiras e... Enfim, é todo um preparo para além da questão da pesquisa. Aqui também fotos ali, né, com o helicóptero da Marinha do Brasil. Então, o deslocamento, às vezes, a gente faz com um helicóptero, enfim, outros tipos de embarcação, né? Então, isso daí foi criando, né, o cenário até chegar na primeira expedição que eu participei para fazer as coletas, né, dos peixes. E aí começou... Já na sua pós-graduação, você já foi, então, para fazer coleta? Sim. Mestrado ou foi só no doutorado que você ficou aí? Eu fui em 6 expedições no meu mestrado, e depois do meu mestrado eu continuei indo pelo projeto da minha orientadora mais algumas vezes. E a última vez que eu fui para a Antártica foi um outro projeto de peixes, parasitos de peixes na Antártica, mas aí foi pela USP, na Faculdade de Medicina Veterinária, aonde eu fiz o meu doutorado, mas o doutorado não foi com a Antártica,
foi de novo com questões ambientais. Então, assim, tem uma questão da carreira, né? Então, às vezes eu estava lá mais voltada à ciência, pesquisando sobre contaminação. Em outras épocas eu fui para a Antártica, então estudei, meu mestrado foi com peixe antártico. No meu doutorado eu voltei para a questão ambiental, aí estudei efeitos de produtos de petróleo, né, de hidrocarbonetos de petróleo em peixes tropicais de novo. Então essas duas áreas me acompanharam, né? E voltando ali na Antártica, o que também fez parte na minha carreira lá atrás e hoje com o que eu trabalho é a parte de educação científica, né, que envolve outros projetos que você falou ali na apresentação, e isso começou lá com estímulo da minha orientadora, que era uma pesquisadora que foi pioneira também na pesquisa antártica. Ela foi na primeira expedição brasileira, quando nem existia estação, ela foi ajudar a escolher o local da estação. Então, depois ela foi por anos representante do Brasil em reuniões internacionais. Então, uma mulher cientista, né? A gente está falando hoje, dia 8 de maio, Dia Internacional da Mulher, mas assim, uma mulher que representou bastante a pesquisa antártica brasileira, né? Reconhecida mundialmente. Mas ela tinha muito essa questão de formação. Ela era uma ótima professora também. Então, eu no curso de licenciatura, me encantou a maneira como ela falava, como ela passava o conhecimento que ela tinha, e ela nos estimulava, né? Depois que a gente voltava da Antártica, com toda aquela experiência incrível, né, de estar lá num ambiente tão inóspito, tão diferente, aí para as escolas fazer palestras, fazer exposições, isso há muito tempo, né? Então tem umas fotos ali mostrando um pouquinho aqui os preparativos para a expedição, arrumando as caixas, as redes. Pode passar a rede que a gente, né? A maneira como a gente chega lá na Antártica, né? Essas fotos são antigas porque já faz tempo que eu não vou para a Antártica, né? Mas continua assim. Esse é um avião da Força Aérea Brasileira, um Hércules, e a gente vai sentado em redes, não tem poltrona, não é muito confortável, né? Aqui também tem essas bolsas azuis ali, né, que o pessoal da Marinha chama de andainas, que é onde a gente recebe toda a vestimenta que a gente usa na Antártica. Então, o Brasil fornece para os pesquisadores, né, que isso também é uma curiosidade, nossa, que roupas que vocês usam, mas toda essa parte, assim, desses casacos, as jardineiras, bota de neve, até luva, gorro, né? Então, a gente recebe. Pode passar o próximo, por favor. Aqui chegando na Antártica, aqui a troca das equipes, né? No verão tem voos mais recentes, então a gente tem que carregar todo o material ali, o que não vai de navio, umas caixas maiores, né? O grosso do material que a gente usa lá, a gente leva dessa forma. Pode passar o próximo. Aqui tem uma foto histórica, né, que foi a minha primeira vez para a Antártica, foi em 1993 para 94, que foi a última viagem desse navio, que era o Barão de Tefé, que as primeiras expedições brasileiras foram feitas com esse navio, né, e eu peguei a última viagem dele. Olha só. Aí depois ele não operou mais para a Antártica, e veio outros navios que acho que tem na próxima foto. Ah, não, aí está falando da coleta. Então, como eu falei, eu trabalhei sempre com peixes, né? Então, a gente usava essa forma de trabalho lá com as redes. Numa situação que muitas vezes a gente estava no mar, virava o tempo, começava a nevar e ventar e tudo muda muito rápido. Às vezes a gente ia recolher, né, a amostra lá, os peixes, não conseguia porque chegava lá no lugar, estava tudo revolto, tinha que voltar no dia seguinte e às vezes demorava mais do que um dia, né? E isso faz parte do trabalho, né, lá na Antártica. Não só de biologia, mas o pessoal que vai lá para estudar geologia, paleontologia, mesmo
atmosfera, né? A gente fica muito em função do tempo que muda muito rapidamente lá. Você falou que você já entrou na faculdade pensando em trabalhar com animais marinhos, né? De onde veio esse interesse pelos animais marinhos, assim? Então, eu acho que quando a gente faz essa escolha, né, qual profissão seguir, vai muito, assim, daquela paixão que a gente tem de criança, né, na infância, adolescência. E eu gostava muito da praia. Eu acho que isso, assim, toda vez que eu ia para a praia, eu me interessava, né, em ver que tipo de organismo ali, quais eram as conchinhas, os bichinhos que dava para ver, os peixes e até animais maiores, mas eu acho que foi muito assim desse interesse pela vida marinha, né? Como que quais são as interações ali, o que acontece no oceano também, não só a questão da biologia, né? Mas toda essa questão do que o mar nos fornece e tudo mais. Então, assim, eu sabia que eu ia estudar alguma coisa relacionada com o mar. Nunca imaginei, né, que eu fosse ir lá tão longe, né, lá na Antártica, com condições tão diferentes, com animais tão distintos dos nossos aqui, né? Mas acho que veio dessa curiosidade aí pelos organismos marinhos, né? E eu acho que sempre o questionamento, assim, né? Então, a primeira etapa ali do método científico vem da observação, né? Aí vem a pergunta, você observa e você faz uma pergunta, aí você quer responder, né? Então, acho que essa curiosidade, que eu acho que é uma constante aí, né? Uma característica que se repete em cientistas é essa curiosidade, né? Você observa, você pergunta, mas como? Por quê? Mas e se fosse diferente, né? Então, veio disso. Muito legal. E muito legal você também ter falado sobre a importância da sua orientadora, né, durante a sua formação, porque realmente acho que os orientadores, eles têm um papel muitas vezes decisivo, né, na carreira de um estudante, de um pesquisador em formação. Começou ela como professora, né? Sim. Aí foi minha orientadora. Então, acho que o papel do professor tem que ser muito valorizado, né? O que ele nos faz sentir ali, porque esse interesse também pelo mar, pelos organismos marinhos, também veio de uma professora da minha época de escola, né? Então, professora de biologia, entre todas as disciplinas, é a que me chamava mais atenção, que me fazia pensar mais, refletir mais, né? Então, acho que aí também a gente vai se decidindo, né? Assim, tipo, entender matemática para mim era um pouco mais difícil, eu tinha que estudar muito mais, né? E essa parte do estudo da vida, né? Dessas formas, dessas interações, então, acho que vem lá desde da escola, o papel da professora que virou orientadora fundamental e me acompanhou por muitos anos, né? Isso é muito legal, realmente. O papel do professor na escola, na universidade, dos orientadores são fundamentais. Você comentou, né, que você trabalha com 2 projetos, no caso. O primeiro é o Licenciar, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente melhor um pouquinho o que é esse projeto. Você falou que foi por influência da sua professora, da sua orientadora também que você trabalha? Não, o Licenciar é bem mais recente, é um programa que existe para você trabalhar na universidade, né? Aí foi com a Universidade Federal do Paraná, mas eu trabalhando junto com essa minha colega, que é uma colega que me acompanha, a gente é a mesma orientadora, nós nos formamos juntas e por mais que a gente tenha escolhido áreas diferentes no doutorado, a gente voltou a trabalhar com essa questão mais da educação científica. E o licenciar é justamente para trabalhar com os cursos de licenciatura. Até mesmo o conhecimento científico sobre as práticas pedagógicas. Então, saiu um pouquinho daquela linha de pesquisa da biologia em si, lá, né, no laboratório, coletando, estudando as células, o que está acontecendo, e aí a gente foi para uma área mais da educação. E o licenciar é isso, né? Ele tem esse input de formar bons professores em todas as áreas. E eu atuei um pouco ali na área de biologia, né? De novo, a gente usou a temática das regiões polares e fez, né, esses materiais que estão aqui na mesa, os joguinhos didáticos, os livros que a gente
elaborou é justamente para levar a ciência polar, para quanto mais cedo possível para a sala de aula. Então a gente tem aqui, né, por exemplo, um livro com muito rigor científico, né, para ser usado no ensino fundamental 1, que é uma historinha de um pinguinzinho, mas aí conta, né, o ciclo de vida dele, a cadeia alimentar, problemas ecológicos. Aqui também tem o urso polar come pinguim para o ensino fundamental 2, onde essa pergunta é respondida por diferentes cientistas de áreas diferentes. Né? Então a gente está aproximando também dessa forma, né, a visão de um geólogo, de um geógrafo, de um biólogo, oceanógrafo, lá chegando na sala de aula, né? E os jogos didáticos também acompanhando, né? Então, esse tipo de trabalho, né? Acho que tem, mais para frente, tem fotos disso. Aqui ainda lá falando da Antártica, pode passar. Pode ir passando, que aí eu trabalho lá na Antártica. Aqui que vem mais a parte da divulgação científica, né? Quando a gente lá há bastante tempo atrás, década de 90, já fazia exposições, né? E ia para a escola. Pode passar, por favor. E aí vem a parte do licenciar, que é essa construção dos recursos didáticos, né? Então, chegar nas escolas, a gente faz curso de formação para professores também, e aí é um outro projeto, né? Que do Ciência Interativa, um outro grupo que eu atuo, lá da Universidade Federal do Paraná, que a gente dá curso de formação para professores, utilizando esses recursos didáticos, trabalhando transversalmente diversos assuntos, mas sempre com o tema das regiões polares. Então, é muito para a gente, na idade escolar, a gente recebe as disciplinas muito engavetadas, né? Você muito segmentado. Você está lá na aula de geografia, então você só fala de geografia, né? Aí se estuda o tipo de relevo, vegetação, o clima, mas você não vê que animais que vivem ali, né? Então, assim, por que não junta? Então, assim, esses recursos didáticos é justamente para juntar tudo isso, né? Desde a aula de português, que você pode fazer a leitura ali do livro, né? Até a aula de geografia, para saber onde que fica as regiões polares no globo. Então vamos para ciências, né? Que animais que vivem lá. Está estudando cadeia alimentar, você consegue estudar a cadeia alimentar, pode usar os joguinhos ali para isso. Né? E temas atuais como mudanças climáticas e por aí vai. Então, aqui tem fotos, né, dos alunos de licenciatura, né, da graduação. Então, são os alunos que estão na universidade se preparando para serem professores. Então, licenciar é isso. Ele aprimora essa preparação, né? E isso faz com que a gente linke também a pesquisa, o que está sendo feito lá de pesquisa científica na universidade e de uma forma, né, o tripé da universidade, a pesquisa, a extensão e o ensino, né? Pela extensão universitária você consegue chegar a outros lugares, como as professoras da Secretaria de Educação, né, as professoras de escolas públicas receberem essa formação para trabalhar com os seus alunos em sala de aula. Então, os próprios estudantes de licenciatura de biologia acabam formando os professores da rede pública, né? Isso é muito legal. É importante, na verdade, né, trazer essa interdisciplinaridade, porque acho que o conhecimento segmentado como ensinado na escola, em alguns momentos pode ser bem prejudicial, né, na formação do aluno. Exato. E aí, se você forma os futuros professores com essa visão, com essa mentalidade, eles já vão conseguir atuar nas escolas de uma maneira diferente, né? E eles vão conseguir levar o que eles aprenderam ali, a parte até de ciências, porque muitos desses estudantes de licenciatura fazem depois bacharelado e também fazem estágio com outros professores, até da área de científica. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu comecei com a pesquisa
ali, né, com a questão de a mão na massa, né, fazer a iniciação científica, o mestrado, mas depois eu acabei voltando novamente para essa questão aí das escolas, né, do ensino. Muito, muito legal esse projeto, Sandra. E bom, você também tem o seu projeto na Antártica, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais sobre essa experiência lá, suas idas, como foi sua pesquisa lá, como é ficar lá, né? Contar um pouquinho aí da sua vivência lá na Antártica. Então aqui, voltando um pouquinho, né, nessas fotos, a Estação Antártica Comandante Ferraz, essa foto é da década de 90, uma estação que não existe mais, uma estação que pegou fogo e foi destruída completamente no ano de 2012. Mas aí a gente está vestida, né, com esse traje bonito aí, que é o sapão. É uma bota que vem até aqui em cima, né, para a gente poder entrar na água e pegar lá, no caso, com essas redinhas ali, o pulsar, pegar o alimento para os nossos peixes que estavam sendo estudados no laboratório. Então pode passar a próxima, por favor? Aí tem uma foto, né, mostrando os tanques onde os peixes são mantidos vivos. E aí, depois que a gente faz o experimento, tem que coletar, né, o material, os tecidos, para a gente fazer o estudo de histologia ali, que foi o meu assunto do mestrado. Então, a gente faz... Vocês podem ver que a gente está bem com essa vestimenta pesada, né, porque ali é frio. É muito frio, porque o peixe vive numa temperatura em torno de 0 grau na água, né, 1 grau positivo. E a gente trabalha, então, assim, é uma condição bem extrema, até mesmo no laboratório, né? Pode passar o próximo. Aí é uma foto um pouco histórica também, porque sou eu e a minha colega de sempre ali, a Flávia, lá da Universidade Federal do Paraná. Na primeira vez que as mulheres ficaram lá na Estação Antártica durante um período de inverno, né? Então, olha só. Vocês foram as primeiras? As primeiras, foi no ano de 1995. Aconteceu que atrasou a nossa pesquisa em função das condições meteorológicas lá, a gente não conseguiu coletar o suficiente. E acabou, a gente falou com a orientadora, né? Por favor, a gente pode voltar, ao invés de voltar de avião, voltar como navio, que ia dar mais umas 3 semanas de trabalho na estação. E ela foi falar com o pessoal do ProAntar, em Brasília, e eles falaram, não, mas se for assim, elas podem ficar até o próximo voo, que é o 5º voo, só que a gente não sabia quando que era. O 5º voo era 3 meses depois. Nossa! E eles, então, autorizaram a gente ficar pela primeira vez um projeto de biologia e 2 mulheres na estação numa fase de inverno, né? Então, e como é ficar lá nessa fase de inverno? É bem diferente, porque no verão tem muito mais pesquisadores, né? O grosso da pesquisa é realizado no verão ali, até mesmo por conta de áreas como geologia ou paleontologia, que você precisa que não tenha o gelo para você coletar o seu material. Biologia também, a gente tem uma certa dificuldade no inverno, porque esse mar bem na frente da estação, ele acaba congelando, aí ainda não estava congelado, mas ele depois congelou. Então, as coletas são mais difíceis, né? Então, reduz o número de pesquisadores para outro tipo de pesquisa, né? Então, na época, ficava mais os pesquisadores do INPE lá. E aí, como a gente precisava aumentar, né, o nosso N ali, o nosso material coletado, a gente acabou ficando, deu certo, a gente conseguiu trabalhar nessa fase, que é a primeira fase ali do inverno, é como se fosse o outono lá, né? Então, as condições ainda não estão tão rigorosas quanto chega lá em julho, por exemplo, julho, agosto, né? Mas foi bem interessante, assim, a gente acabou conseguindo realizar, né, as 2 fazendo mestrado, então precisava mesmo, tinha prazo para finalizar o trabalho, e acabou dando certo e abriu as portas aí para mais essa fase, né, e aí depois o pessoal conseguiu ir na época de inverno, em outros meses também, né, então foi bem interessante por isso. Olha só, que incrível! E aí você voltou outras vezes na Antártica, mas não com projetos de estilo mestrado de pós-graduação, né? Você
faz parte de um projeto que vai com certa frequência? Ou... Não, hoje em dia eu integro o Interantar, que é um programa, né, coordenado pela professora Silvia Dota, da UFABC, onde eu faço o meu pós-doc. Mas também com essa área mais da divulgação científica, objetos de aprendizagem. E aí eu não estou mais indo para a Antártica, né? Eu não vou lá coletar material, porque o que a gente trabalha é justamente divulgar, né, ou tentar fazer com que a ciência que é realizada lá seja conhecida pelo maior número de pessoas possível, desde lá de um ambiente mais formal de educação, como a sala de aula, até outros ambientes. Então, aqui tem a foto atual, né, da Estação Brasileira, totalmente moderna, né, diferente daquela que eu mostrei, que eu vivi, né, que eu vivenciei lá. Então, é uma estação sustentável, tem as placas ali de energia solar, energia eólica, e ela é uma estação totalmente diferente daquela, que recebe vários projetos de pesquisa. Mas atualmente eu não tenho um projeto de pesquisa indo para a Antártica. O meu projeto é aqui, fazendo mais a educação científica, que daí engloba não só a biologia, né, mas todas as outras áreas. Então, eu trabalho diretamente com pesquisadores que vão para lá, como, por exemplo, o glaciologista, que nem é na Estação Brasileira que eles vão, é num módulo que fica no interior do continente, e a gente transforma a pesquisa deles lá numa simulação 3D para pessoas aqui no Brasil, enfim, né, quem quer usar, nessa simulação consiga se sentir um pesquisador trabalhando lá, pesquisando assuntos como a poluição ambiental, né, a poluição atmosférica, mudanças climáticas. Então, eu trabalho agora com esse tipo de pesquisa, assim, a pesquisa mais no desenvolvimento desses materiais, né, dos objetos de aprendizagem digitais, e eu estou pesquisando a parte da validação desses objetos. Será que essa simulação 3D que a gente fez, né, ela está cumprindo o papel dela de realmente informar o que a gente quer lá nas escolas ou nos usuários desse material? Né? E essa simulação está disponível? Se alguém que está assistindo a gente quiser em casa, onde pode encontrar? Então, o site é o www.interantar.com. Essa do interior do continente é uma simulação que a gente está em desenvolvimento, mas lá no site já existe uma que é bem interessante, que é a Antártica como testemunha do tempo. Então, a gente simulou o planeta desde 180 milhões de anos atrás, onde a Antártica não era gelada, onde a Antártica não tinha essa posição. Aí está o site, ó. Então ali em cima dá para ver a formação, objetos de aprendizagem. Ali no objeto de aprendizagem tem simulação 3D. Tem jogos digitais também. Então, aí conta a história, né, do que aconteceu no tempo até o futuro. Tem projeções, então, do futuro. Então, aí você escolhe o idioma que você quer navegar, né? Tem esses 10 hotspots ali, então, se você clicar ali, são eras geológicas, né? Então, por exemplo, na 1 é a Mesozoica, aí vai contar, vai simular como era lá, como era o continente, né? Ali em cima, naquele quadrado ali, na interface, isso, a gente vê como eram os continentes no nosso planeta, eles estavam todos juntos, tá? Então, a Antártica faz parte daquele bolo de continentes ali, e a gente colocou as médias globais de temperatura e concentração do gás carbônico para fazer essa evolução aí, para trazer o que está acontecendo atualmente. Então, se você clicar no 2, por exemplo, vai ter um texto explicando o que aconteceu no Jurássico,
né? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, né? E a gente estava conversando antes, e talvez muitas pessoas em casa também tenham essa confusão. Quando eu ouvia que a Antártica era um continente, eu achava que estava se referindo a, de repente, uma extensão geográfica, né? Que era isso que delimitava um continente, é porque é muito grande. E não, né? Quer dizer que tem terra ali, né? Então, isso é uma das coisas que fica bem clara na simulação, porque você vê ali, quando começa, a Antártica não tinha gelo. Então você vê bem certinho, vamos dizer, o mapa da Antártica, né? Essa parte continental, antes dela ficar gelada, antes dela acumular toda a neve que ela recebeu nesses milhões de anos, né? Que é muita neve mesmo. E ela é o oposto, é uma região polar, né? No extremo sul do planeta, é o oposto do Ártico, que é no extremo norte, porque o Ártico é o contrário. Enquanto a Antártica é esse continente circundado pelo Oceano Austral, o Ártico é um oceano que fica congelado pela posição polar, né, que ele ocupa ali, mas ele é circundado pelos continentes, né, pela Ásia, pela América, enfim. Então, essa daí é uma das grandes diferenças. E nesse material fica muito claro, assim, né? Porque na simulação a gente vai mostrando essa divisão dos continentes e o que acontece, né? Então, a gente viu o primeiro hotspot. Cada hotspot tem três períodos, então são 30 no total. Caramba. Então, vai lá, né, contando a história da divisão, né, dos continentes e por que ficou gelada e o que acontece, o que pode acontecer no futuro. Por isso a gente chama atenção ali até a concentração do CO2, né, que é um dos gases mais importantes aí em relação ao aquecimento global, né, o efeito estufa e tudo mais. Muito interessante. E, bom, já que você começou falando sobre essa questão, né, você falou que seu doutorado foi mais relacionado a questões climáticas, né? Não, o doutorado foi com questões de contaminação ambiental. Ah, sim. Não foi com região polar. Eu volto aos peixes tropicais. E você mostrou essa foto aí da base e você já tinha comentado que a maior parte das pessoas fica aí na costa, né, que você falou, da Antártica, porque lá para dentro... Exato, o continente antártico, né? Então agora sabemos que é um continente grande, 14 milhões de quilômetros quadrados. Caramba. Isso é 1,5 vezes o tamanho do Brasil. E ele fica numa região polar. Então, se a gente for ver aqui no globo, né? Ele ocupa uma região ali que, para circundá-lo, né? É relativamente rápido, é muito mais rápido do que você fazer uma volta ao mundo no Equador, né? A distância é muito menor para você circundar. Só que ali, no interior do continente, é o maior deserto do nosso planeta, porque ele não tem toda essa umidade que vem do mar, né? Justamente por ele ser um continente grande. E ali tem lugares que nem neva, né? Não tem precipitação. E ali é muito difícil chegar até para fazer pesquisa, né? Porque realmente só vai chegar lá de avião, né? Não tem como chegar de outra forma, não tem como você chegar de barco no Polo Sul. Isso é impossível, né? Então, as estações de pesquisa, elas se concentram mais na costa do continente, né? Lembrando que a gente está muito perto do continente, o final da América do Sul é muito próximo da Península Antártica, né? Então, o pessoal que mora no sul do nosso país é mais rápido chegar na estação brasileira do que chegar num estado como Roraima, né? Então, tem essa proximidade ali da estação, porque a estação fica numa região que é muito marinha, muito diferente dessa região antártica continental, que, como eu falei, é bem desértica, né? Muito interessante isso. Que geralmente a gente pensa em desertos, mais aqueles desertos que a gente estuda na escola, né? Exatamente, lugares. E é uma coisa muito contraditória, porque nesse maior deserto do nosso planeta, né?
é também o lugar onde que tem a maior concentração de água doce. 70% da água doce do planeta Terra fica na Antártica, só que está no estado sólido. Então, né, é frio, é muito gelado lá. E a precipitação ali, o que a gente estava falando, né, da região do litoral, sofre muito mais, né, com essa umidade, porque vem do mar. E é bem diferente do interior, né? Então tem essas curiosidades aí. E essa simulação 3D que a gente está fazendo agora, desenvolvendo agora, ela vai retratar justamente esse outro ambiente, que é lá no interior do continente, onde pesquisadores brasileiros realizam pesquisa no módulo chamado Criosfera. São os glaciologistas, né? É um projeto de glaciologia que já existe há bastante tempo e eles fazem as pesquisas lá. E é muito interessante porque uma das pesquisas que eles realizam é coletar testemunho de gelo. Eles vão com furadeiras de gelo, né? E eles perfuram o gelo por muitos metros e eles conseguem trazer esse gelo que vem num formato cilíndrico, né? E, obviamente, com muito cuidado para não ter contaminação, né, da atmosfera atual, mas ele conta a história do planeta, porque esse gelo todo que está concentrado, que continua congelado lá, e em alguns lugares tem uma espessura de 4.000 metros, né? 4 quilômetros de água ali congelada. É bastante gelo. É muito gelo. Ele foi sendo formado pela precipitação, né? Então, nevava ali, a neve acumulava, nevava de novo e nesse acúmulo de neve ficava preso bolhas de ar, com a atmosfera de eras passadas. Então você consegue perfurar e você vai pegar gelo muito antigo, com atmosfera muito antiga. E aí você vai saber, lá em tempos geológicos, né, muito anteriores, se era um momento que o planeta tinha mais concentração de CO2, talvez por atividade vulcânica, ou menor por abalos sísmicos, terremotos, né? Porque não tinha nem ser humano para contaminar. E aí, então, essa conversa com o cientista, né, a gente tenta traduzir para uma maneira, um desenho, indicações, contar a história. Então, ó, lá nessa época tinha mais vulcanismo, então tinha mais CO2, né? E então a gente traduz a pesquisa científica. Então, a maneira de eu fazer ciência hoje em dia é isso, transformar, né, essa aplicação até pedagógica, né, como a gente vai contar essas histórias de uma maneira fácil, né, porque às vezes cientista fala, nem a mãe entende, né, o que a gente está falando. Então, na hora que você explicar para sua mãe, ela entender a sua pesquisa, tá bom. É um bom sinal. E aí a gente tenta, né, usar vários objetos de aprendizagem, recursos didáticos para isso. É muito interessante, muito importante, né, essa educação científica, tanto para crianças quanto também para o público já jovem e adulto, né, porque não teve ao longo da vida. Você falou que você no doutorado trabalhou com contaminação, né? Mas são assuntos relacionados a questões climáticas, eu imagino que de uma forma geral, né? Como você vê os problemas climáticos da atualidade? Como você acha que isso impacta a vida lá na Antártica impactando lá, impacta todo o globo, né? Então, a gente está aqui no mesmo planeta, né? E é um sistema dinâmico, então toda a dinâmica da circulação oceânica, atmosférica, ela é uma coisa só, né? Por mais que a gente tenha distribuição climática diferente, a gente sabe, né? Cada vez mais está se provando essa alteração no clima de uma maneira significativa. E isso a gente não pode trazer só para o que aconteceu, 10 anos atrás era mais frio, agora está mais quente, então é aquecimento global. Não, uma coisa científica, séria, né? E trabalhando com cientistas climáticos, os dados, né? Os modelos matemáticos que são desenvolvidos para você fazer projeções para o futuro, não só a projeção do tempo atmosférico, né? Porque a meteorologia se vale desses modelos, mas assim, numa escala temporal maior,
a ciência tem nos mostrado que realmente está acontecendo um aquecimento como a influência humana, né? Então eu acho que isso que faz com que a gente tenha que cada vez mais intensificar e comentar a importância da gente estudar e proteger o nosso planeta. Então se você perguntar o que eu acho que está acontecendo com o clima, eu acho que está mudando numa velocidade muito mais rápida do que qualquer em outra época que tivemos aqui, né? Tivemos épocas, né, que o planeta estava muito mais quente, que lugares onde você vai hoje, você está em cima de uma montanha, era mar, era fundo do mar, ou seja, não tinha tanto gelo, então era diferente, era mais quente, né? Mas não existia ser humano. Então, para a gente continuar existindo num planeta mais quente e com qualidade de vida, né, que a gente não sofra tanto com deslizamentos, enxurradas, com secas, né, falta de alimento, água, a gente vai ter que tomar uma postura radical, né? A gente realmente vai. Então, acho que a ciência nos traz essa contribuição, né? Dar diretrizes assim para as nossas escolhas diárias de consumo, até mesmo a economia, né, dos países. O que a gente vai fazer com isso, né? O que é importante? Porque daqui a pouco não adianta a gente pensar só, sei lá, no lucro, né? Só quanto que foi, o PIB cresceu, quantas pessoas morreram, quantos deslizamentos, quanto que se perdeu também, né? E eu acho que, sei lá, a gente tem que realmente ter essa discussão, né? E levar essa questão dos cientistas para a população, porque a ciência, a gente vê até que nos últimos anos caiu até em descrédito, né? Sim, inclusive foi legal isso que você falou, porque o que eu vejo que muitas pessoas, né, o argumento que muitas pessoas usam quando elas vão negar esses problemas climáticos que a gente está vivendo na atualidade, é que eles falam, é cíclico, a gente já teve períodos assim anteriormente, faz parte e tudo mais. E aí foi legal você falar que a ciência apontou que não está sendo só uma coisa cíclica que realmente existe, né? Mas que está tendo participação humana nisso, né? Exatamente. Porque o planeta Terra esquentou e esfriou diversas vezes, né? E não estou falando só das eras glaciais e tal, estou falando assim de coisas, né, como o vulcanismo, os abalos sísmicos, tudo isso influencia na atmosfera, né? Eu acho que assim a vida na Terra só foi possível porque existe um efeito estufa, né? Uma camada que protege o nosso planeta, que aquece e tem não é super gelado, então a gente consegue viver aqui todas as formas de vida, isso há muito tempo, né? Se a gente for na origem da vida. Só que nunca teve uma espécie, né, como a nossa, que influenciasse tanto com as suas atividades, né? Então, eu acho que tem que chamar a atenção em relação a isso. Obviamente, a natureza, né, tem um poder de regeneração, mas a gente está muito próximo num ponto sem volta, né? E é isso que os cientistas estão pesquisando, né? Quanto a gente vai conseguir reverter disso para não virar o caos, né? E aí, eu não sou doutora nesse assunto, só quis dar a minha impressão e também com o que eu trabalho, mas assim, é um alerta mesmo, né? Porque as projeções não são boas, né? Se continuar esse nível esse estilo de vida que temos, né? Esse consumo que eu digo tudo, a gente consome ar para respirar água, né? Sim. Não só coisas que você vai comprar, e carrões, e roupas e tudo mais, mas assim, a gente, né, talvez a gente tenha que pensar mais nisso, né? Sim, é verdade. E acho que as pessoas esquecem também que, assim, independente do quão vai esquentar ou esfriar, o planeta ele vai ficar aqui. A questão é manutenção da vida aqui, né? Acho que as pessoas esquecem desse... Exato. O planeta não vai deixar de existir. O planeta vai ficar muito bem, obrigado. Agora a gente, né? Exato.
Bom, puxando ainda um pouco para esse assunto, né, a questão do degelo lá na Antártica, você vê que isso impacta a vida marinha lá? Como você tem andado por dentro dessa questão? Então, o degelo na Antártica também é cíclico, né, é anual. Toda vez que começa a esquentar lá na primavera e no verão, né, a temperatura fica mais alta, vem a radiação solar e, né, vamos concordar que é cíclico, seja cíclico. Sim. Só que ao longo dos anos, né, uma faixa temporal maior, também tem se observado que principalmente o oeste da Antártica está aquecendo muito rápido e nesse degelo que acontece no verão, o inverno não está sendo suficiente para repor. Então tem isso também, né? E essa questão impacta na dinâmica do oceano, por exemplo, porque quando degela esse gelo continental, é água doce, né? Então você começa a mudar a salinidade da água do mar. Então, ela está mudando a química dela, né? E a gente sabe que existe a circulação termoalina, né? Que é em relação à temperatura e salinidade, que faz com que todas as correntes marítimas do planeta existam. Então, essa distribuição de calor, né? Lembrando que nas regiões polares é muito mais frio, é como se fosse o nosso ar-condicionado aí no planeta. Então, se você de alguma forma mexer nesse balanço, né, do degelo e da salinidade, você vai mexer em toda a distribuição de calor do planeta, né? Então, obviamente, vai impactar em primeira instância ali a vida marinha lá na Antártica, que depende, né, das condições locais para São vidas adaptadas àquele nível de salinidade na água. Exato, salinidade, temperatura, a própria disponibilidade de alimento, né? Porque a acidificação dos oceanos, quando o oceano também se torna mais ácido, você também tem um desequilíbrio da biota toda, né? Então, com certeza, é uma mudança, é uma modificação. Quanto tempo que vai acontecer, tem previsões, né? Mas que já está acontecendo, está, né? Ou então, pelo menos assim, numa escala temporal de alguns anos, tem menos pinguins da espécie Adélia, por exemplo, né? Porque não teve sucesso na reprodução daquele ano, porque o ambiente não estava favorável, porque teve maior degelo, né? Não teve a alimentação dele lá, teve menos crio, né? Então, claro que vai impactando também, localmente, né? E como você pensa caminhos realistas para a gente conseguir começar a resolver essa questão, ou pelo menos conversar sobre soluções, né? Eu acho que tem que ser primeiro assim, a gente conseguir chegar nas pessoas que isso acontece e é real, né? Assim como você falou em negacionistas, eles negam a ciência como um todo, coisas que eles vivenciam todos os dias e eles negam e não dá nem para entender por quê. Então, primeiro você entender que isso acontece também por suas escolhas, né? Ao invés de você, talvez, consumir um tipo de alimento, você dê preferência a outro, né? Que é produzido de uma maneira mais sustentável, ou o tipo da roupa que você vai vestir, o tipo de condução que você vai tomar para se deslocar, né, na cidade, para o seu trabalho, para a sua escola. Então, assim, eu acho que isso, no individual, a gente poderia tomar escolhas diárias que poderiam fazer alguma mudança. Só que tem que chegar nos governantes, né? Tem que ser uma coisa maior, tem que ser uma coisa muito maior, muito global. E a gente sabe que muitas vezes a gente só vai fazer alguma coisa até em nosso benefício se for obrigado, né? Tipo, o cinto de segurança do carro você tem que pôr porque senão ganha multa. Mas na verdade não é para isso, é para te proteger. É proteção. Né? Exato, né? Mas é meio imposto isso. Então, se não desse multa lá, né, as pessoas não teriam mudado esse comportamento. Então, eu acho que às vezes
vir de cima para baixo, alguma coisa assim, que os governantes entendessem isso e tomassem, né, nos orientassem a tomar essas decisões melhores. Por exemplo, até mesmo investir em transporte público que não polua. Então, a gente deixa o carro em casa e vai para um transporte coletivo que polui muito menos, né? Sim. Ou então, questões ambientais em setores da própria economia, né? Essa escala de produção aí desenfreada, coisas, né, que a gente usa uma única vez e joga fora, né? Então, assim, se for, por exemplo, a sacolinha plástica também é um dilema, né? Se você tiver que pagar, talvez você leve a sua de casa, mas se não tiver que pagar, se esquece, né? Então, sabe essas coisas? Uhum. Então, às vezes vai ter que ser meio imposto, né? Sim. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? E quanto mais cedo a gente conseguir formar e conscientizar as pessoas, melhor, né? Mais intrínseco, vai ser muito natural, como é entrar no carro e puxar o cinto de segurança, né? Você escolher um produto ou outro talvez seja mais fácil. E eu acho que numa escala assim maior, né, em relação a um país mesmo, né? Uhum. Você estimular esse consumo consciente, né? A sustentabilidade, né? Os recursos que a gente tem que são finitos, vai ser revertido para o nosso próprio bem, né? Aí a gente vê a importância da educação científica, né? Exato. Desde a infância para crescerem adultos conscientes. E a gente assim, ó, nas andanças aí pelas escolas, os alunos comentam, a tia ou professora ou doutora, né? Eu falei para o meu pai aquilo que você falou ontem, ele não sabia. Então, as crianças acabam ensinando os pais, né? Então, isso é muito legal, né? E eu acho que é por aí, né? Acho que é um todo. A gente está tá vivendo aí nesse nosso planeta que é único, né? Exatamente. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado, algum assunto que você queira comentar? Eu quero comentar da Mostra Brasileira de Filmes Polares, que foi aqui no Instituto Princípia, o ano passado, que é mais uma das ações que a gente faz no Interantar. Então, para tentar conseguir cada vez mais públicos e diferentes públicos, né? Quem já saiu da escola, já saiu da universidade, mas de repente vai entrar em contato assim pela primeira vez com essas regiões, a gente pensou, né? Desenvolveu com a parceria aqui do Instituto Princípia uma mostra, né? Foram 3 dias de exibições de produções audiovisuais que contaram um pouquinho das histórias que acontecem lá no sul e no norte, né? Então teve Ártico e Antártica representados e foram exibidos 9 filmes, 7 brasileiros e 2 uruguaios. E esse ano vai ter a segunda edição, já temos data, 12 e 13 de setembro. E é aberto ao público, quem aberto quiser. Ao público, gratuito, um lugar lindo aqui, né? No Domo Digital. Sintam-se convidados, venham conversar com a gente. 12 e 13 de setembro, então, o público, quem tiver interesse, né, em saber mais um pouco, porque são filmes bem interessantes, porque são filmes de primeira pessoa, né, que quem está lá filma a própria experiência, então não é... É aberto, né, para termos linguagens diferentes, então tem filmes que trazem mais a questão da aventura, tem outros que trazem mais a questão da vida do cientista lá, e estamos abertos aí para receber novos filmes, né? Então também quem estiver nos escutando aí, tiver uma produção que queira compartilhar em tela grande, né? Tem muitos pesquisadores também que têm essa preocupação, né? Que querem produzir um material bacana para falar da sua pesquisa. Então também está aberto, né, a pesquisadores, velejadores, alpinistas, até turistas que tenham um olhar para as questões ambientais, né? E quem tiver esse material, como faz para entrar em contato com vocês? Então, vai lá no site, no interantar.com, ou nos siga nas redes sociais, no Instagram é @interantártica.
Lá vai ter as informações, a gente daqui a pouquinho vai publicar a chamada, mas já está circulando aí no meio através de e-mails e grupos de WhatsApp. Já a partir de ontem foi aberto aí até dia 31 de... Instagram Eu acho que ainda não saiu, acho que vai sair daqui a pouquinho. Maravilha, então. Bom, Sandra, muito obrigada por estar aqui falando com a gente sobre essas questões ambientais, da Antártida, contando sua experiência como pesquisadora. É uma experiência bem legal e bem diferente, né? Que muitos pesquisadores, o laboratório é dentro da própria universidade, né? O seu laboratório, por muito tempo, foi a natureza. É verdade. E isso é muito legal. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar. E, bom, para vocês que estão em casa, muito obrigada por ter acompanhado a gente e até o próximo YouScience.